Saudações cristãs de Fernando Ferreira. Muito boa tarde, bom sábado, feliz sábado, na companhia de Jesus. Estamos a trabalhar sobre a Igreja. Apresentei já o tema a Igreja triunfante, a Igreja avança firmemente e agora irei falar a Igreja não cairá. Eu já fiz um vídeo sobre isto, um vídeo bastante longo e agora vou fazer um curto vídeo para explicar na essência, dizendo aquilo que estava lá, para que todos agora consigam alcançar. Durante muito tempo fiz vídeos, dezenas de vídeos para fazer este programa e tentei de uma forma real esforçar-me, mas não tenho conseguido, pela graça de Deus, não tenho conseguido, não é? É para a graça de Deus tudo que acontece. Desde que a gente se esforce, desde que alguém me ouça e me escute, e eu fico feliz. A Igreja não cairá. Muitos pensam que a Igreja já caiu e puseram lá no mesmo vídeo que eu fiz isso. Disse, a Igreja já caiu, ele já caiu, e ele quem? A Igreja não vai cair. Eu posso cair, mas a Igreja não cairá. E, dito isto, vou ler um texto que não tinha lido nesse vídeo, de Isaías, capítulo 10, versículo 20 a 21, que escreveu Isaías. Isaías 10, capítulo 20 e 21. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os que escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre os que feriu, antes se estribarão sobre o Senhor. O Santo de Israel é verdade. E por último diz, os resíduos de Israel se converterão. Sim, os resíduos de Jacó ao Deus forte. Que lindo este texto. O resto vai vencer. A Igreja não vai cair. A Igreja não vai cair de modo algum. A Igreja não cairá. Quem vai cair é o joio. O joio. Então, Helena White diz que vi em visão 2 exércitos em luta pela supremacia. Uma luta de divisões, uma luta terrível. Um deles ostentava em suas mãos uma bandeira, a bandeira ensanguentada do mundo, ou melhor, a bandeira das insígnias do mundo, e outro guiava outra bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Portanto, havia 2 bandeiras. Havia uma bandeira que um grupo levava, que era com as insígnias do mundo, e o outro levava uma bandeira, o outro a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Estandarte após estandarte era arrastado no chão, tanto da bandeira do príncipe das trevas, como agora também da bandeira do príncipe da luz, de Cristo, a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Estandarte após estandarte era arrastado no chão, à medida que grupo após grupo dos exércitos, daqui diz do exército do Senhor, se juntava ao inimigo, e tribo após tribo das fileiras do adversário se uniam ao povo de Deus que guardava os mandamentos. Portanto, muitas igrejas se juntavam às fileiras do inimigo
e muitas tribos do inimigo se juntavam, trocavam e iam para as fileiras do príncipe Emanuel. Portanto, há uma troca de tropa, há uma troca de quartel, como se costuma dizer. Trocaram de quartel. E porquê? Por questões que aqui não aborda, mas podemos saber que aqui diz que vi uma visão, uma luta terrível, por causa de uma luta que é a divisão por causa de temas sensíveis, que até um deles, que apareceu durante estes 2 últimos anos, que até fez-me rir, até faz rir qualquer mente humana, e faz rir o mundo, e faz rir qualquer um. Por qualquer coisa as pessoas se zangam. Por qualquer discussão. Antes de ser uma pregação, começou a ser uma discussão. Embora uma parte tenha razão, não serve para discutir. E também antes, muito antes desta pandemia, muito antes já, há essas pessoas que não querem ouvir a nossa opinião, porque eles já têm uma opinião sempre formada dos temas todos que a gente tem de Deus. O que é o Israel, o que é a tribo de Israel, o que é o príncipe Emanuel, o que é o remanescente. Todos esses temas centrais, propriamente as verdades centrais, essas pessoas têm sempre questões que não é bem assim como está na Bíblia, como é assim. Distorcem as coisas começam a diluir-se, como costuma dizer. Continua aqui o texto, diz: a mensagem do Senhor é uma visão. Um anjo que voava pelo meio do céu, pôs-me nas mãos de Ellen White o estandarte de Emanuel. Interessante este texto. Enquanto um forte general comandava em alta voz, dizendo: perfilai-vos, tomai posição, vós que sois leais aos mandamentos de Deus e ao seu testemunho, ao testemunho de Cristo. Saí do meio deles e apartai-vos. Portanto, existe uma mensagem muito forte, muito concreta, de dizer aqui que é o mensageiro: sai dela, povo meu, sai do meio deles e apartai-vos e não toqueis nada imundo. É a mesma coisa. Ou seja, nós como povo de Deus estamos sujeitos a ser repreendidos por Deus. E aqui Deus diz-nos: sai do meio deles. Sai do meio deles, porque nós podemos estar em comunhão com o mundo, como aqui diz, que estavam ligados ao mundo. Há uma terrível ideia que a Igreja Adventista Sétimo Dia não tem mal nenhum em estar em convivência, em conveniências, em convénios, com coisas deste mundo. E aqui diz: apartai-vos do meio deles, e não toqueis nada imundo. Portanto, como é que a Igreja pode vencer? Como é que a Igreja pode ser triunfante? A Igreja só pode ser triunfante se estiver descartada do mundo. Não é isolada. É se estiver limpa do mundo. Se estiver limpa. Se não tiver nada, se o mundo não a contamina. Vamos ver alguns pontos que aqui aparecem. São muitos pontos num texto só, que aparece o que é que isso pode fazer à Igreja. O que a Igreja tem que fazer. O combate prosseguia. Tem que haver um combate. A vitória. A vitória é alternadamente do lado para o outro. Pronto, há uma vitória. Apesar de tudo, há sempre uma vitória. Às vezes os soldados da cruz cediam terreno.
como desmaia o porta-bandeiras. Como em Isaías 10, 18, podemos ler em Isaías 10, 18, diz que e será como quando desmaia o porta-bandeiras. Está em Isaías 10, 18. Mas a sua retirada aparente não o era, senão para conquistar posição mais vantajosa. Se lembram-se da guerra da Rússia e da Ucrânia, parece que está sempre a ganhar terreno a Rússia e a Ucrânia depois é que ganha terreno. É mais ou menos isto. Isto é uma estratégia de guerra. Ouviram-se aclamações de alegria. Ressoou um cântico de louvor a Deus. Jubilosos. Muito jubiloso. E eles se uniram, portanto a ele se uniram outras vozes angélicas, quando os soldados de Cristo hastearam sua bandeira sobre os muros da fortaleza. Até então, em poder do inimigo. Isto é uma visão. O príncipe da nossa salvação estava dirigindo a batalha e enviando reforços para os seus soldados. Grandemente se manifestava o seu poder, encorajando-os a levar o combate até às portas das muralhas. Aqui fala das muralhas, porque aqui fala de o príncipe da nossa salvação estava dirigindo a batalha e enviando reforços para seus soldados. Grandemente se manifestavam o seu poder, encorajando-os a levar o combate até às portas. Que portas são estas? É as portas da fortaleza da igreja. Até portanto, a fortaleza da igreja tem as portas. E é para lá que ele tem que ir. Ou seja, vai vencer, não é dentro da igreja, vai vencer fora da igreja. Encorajando-os a levar o combate até às portas. E ele lhes ensinou coisas terríveis em justiça. Ou seja, tornou-os fortes, corajosos, enquanto passo a passo os guiava vencendo e para vencer. Vocês sabem que um comando, formar um comando do exército, um comando, sabem que é um comando? Um comando que ele vai em combate e tem que ter uma força brutal. Ele tem que ser muito corajoso, tem que ter umas táticas muito. E então isso é terrível, coisas terríveis de justiça. São essas coisas terríveis de justiça que nós, como povo de Deus, temos que adquirir da justiça de Cristo. Isto não se adquire com sabedoria humana. Diz aqui então que finalmente ganhou-se a vitória. Triunfou gloriosamente o exército que seguia a bandeira que ostentava a inscrição, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui já está a descrever como é a bandeira ensanguentada do príncipe Manuel. O que é que ela diz lá? Tinha a inscrição, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É essa frase, ou esse epitágrafo, essa nota tónica, este adágio, são estas palavras que dá todo o conteúdo da mensagem, que é os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Essa é a bandeira. Apocalipse 14, 12. E também isto está escrito em Testemunhos, esta visão. Testemunhos Seletos, capítulo 3, capítulo 3, 224 a 225. E na Mensagens Escolhidas, eu escolhi dois textos, escolhi outro texto que está lá, que diz assim: há muitas doutrinas, Ellen White que escreveu, há muitas doutrinas populares em nosso mundo. Há a doutrina da imortalidade da alma, há a doutrina do domingo, há a doutrina de que não há santuário. Há muitas doutrinas populares
em nosso mundo. Há muita religião popular que conta seus milhares e dezenas de milhares. Mas não há senão uma doutrina que traz a inscrição e o selo de Deus. Estão a ver agora aqui um ponto controvérsio dentro de algumas igrejas adventistas, sétimo dia, que nós não temos uma doutrina. Nós temos uma doutrina. Há uma igreja que tem uma doutrina sã. Há uma religião do homem, que é uma doutrina do homem, e uma religião de Deus, que tem a doutrina de Deus. Mas a palavra doutrina quer dizer que tem uma religião, que tem normas. Precisamos ter a alma bem firmada à rocha eterna. Precisamos estar por nós mesmos, como costumo dizer, não confiar em pastores, não confiar em mim, não confiar em livros sequer, mas confiar nas palavras de Deus, nos escritos de Espírito de Profecia, nos escritos da Bíblia, nos escritos da Sagrada Escritura, e confiar e ver, analisar, e mesmo assim com muita oração. Satanás operará seus milagres para enganar. E seus milagres para enganar não quer dizer que ele faça aparecer coisas, fogo e comida e roupa e dinheiro. Milagres pode ser pregadores ou pregações enganosas. Parecem que estão a criar boa comida, mas não. Satanás operará seus milagres para enganar. Reparem, estabelecerá seu poder como supremo, por fim. E depois Ellen White tem esta frase colossal que vamos aqui ouvi-la mais uma vez. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores em Sião serão lançados fora no joelhamento. Ou seja, quando vier a sacudidura, a palha será separada do trigo precioso. É esse transe, é essa visão, ou esta sacudidura, que é um transe terrível, mas que não obstante, importa que tenha lugar. Ninguém senão os que ninguém senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho serão encontrados com os leais e fiéis, sem mácula nem ruga de pecado, sem engano na sua boca. Isto quer dizer que aqui estes escolhidos, este cereal, este trigo, é um trigo justo, é um trigo integral, completo, não lhes falta nada. Tem doutrina, tem a sã doutrina, vive a santidade e na sua boca não se achou engano nenhum, não estão em pecado, não tem ruga, quer dizer, não tem defeito, são irrepreensíveis. Precisamos despojar-nos de toda a nossa própria justiça, de todo o nosso próprio conhecimento adquirido humano. Precisamos despojar-nos de toda a nossa própria justiça e revestir-nos da justiça de Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 379 a 380. Portanto, a igreja
não cairá, a Igreja triunfará, a Igreja irá prevalecer, a Igreja será um exército, os 144.000, um exército que ninguém poderá nunca mais destruir. Gostaria de deixar-vos com a paz de Cristo. Nesta manhã falámos sobre a Igreja em 3 momentos, em 3 vídeos. Podem aparecer em um vídeo de cada vez, mas desejo a todos vós um bom sábado e uma boa estadia no Facebook, e que procurem estudar por vós mesmos se estas coisas são assim ou não. Que Deus vos abençoe. É a palavra de Jesus que o Fernando Ferreira vos enviou. Amém.